Naquela noite, fiquei parada junto à janela, observando os últimos raios de sol pintarem os telhados da nossa casa com um tom dourado e quente. Mas por dentro eu sentia frio, muito frio. Estávamos nos preparando para uma viagem muito esperada ao litoral, a nossa primeira em 5 anos. Sergei tinha sugerido, escolhido o hotel e comprado as passagens. Mas, por algum motivo, eu não conseguia me livrar da sensação incómoda de que havia algo completamente diferente por trás de tudo aquilo. Tudo começou há 2 semanas, quando minha avó veio nos visitar de surpresa. Ela quase nunca saía de sua antiga casa nos arredores. Entrou em silêncio, sentou-se perto da janela e me encarou por um longo tempo com seus olhos cinza claros, que sempre viam mais do que eu queria. Se ele sugerir trocar as passagens ou o trajeto, disse ela calma, mas firmemente, não aceite. E não aceite nada dele que você possa beber na viagem. Eu ri, a abracei e disse que ela estava se preocupando demais. Sergei é meu marido há 12 anos, confiável, carinhoso, sempre presente nos momentos difíceis. Mas minha avó não sorriu de volta, apenas apertou minha mão com seus dedos frios e repetiu: "É exatamente por isso." Essas palavras me vinham à mente todas as noites, principalmente depois daquela conversa no táxi a caminho do aeroporto. "Olha, eu estive analisando algumas opções", disse Sergei, ainda vidrado no celular. "A gente podia trocar as passagens para um voo mais tarde, mas na classe executiva. Vai ser mais confortável." Já estou quase terminando. Meu coração afundou. Lembrei-me da voz da minha avó e respondi mais rápido do que pude pensar. "Não, tudo já está pago e planejado. Não quero mudar nada." Ele ergueu as sobrancelhas em surpresa, mas logo sorriu com o mesmo sorriso que antes me fizera as pernas bambearem. "Como você disse, querida, eu só queria deixar as coisas mais agradáveis." No aeroporto comecei a reparar em pequenos detalhes que antes me passavam despercebidos. Sergei costumava se afastar para um canto, falando ao telefone em voz baixa. Quando eu me aproximava, a conversa terminava imediatamente. Ele respondia à minha pergunta brevemente. Assuntos de trabalho, nada importante. Mas seu olhar estava estranho naquele momento, como se estivesse avaliando se eu acreditava nele. No avião, ele insistia em me oferecer um copo de suco. "Você quase não bebeu nada hoje. Tome um drink. Você se sentirá revigorado." Olhei para o vidro e senti um aperto no coração. As palavras da vovó ressoaram tão claramente como se ela estivesse bem ao meu lado. "Não tire nada das mãos dele." Afastei delicadamente a mão dele. "Obrigada, mas não quero. Estou um pouco tonta por causa do voo." Sergei franziu a testa, mas logo se recompôs. "Você anda um pouco tenso ultimamente. Está tudo bem?" "Estou apenas cansada", respondi, virando-me em direção à janela. Quase não consegui dormir o resto do voo. Fiquei sentada de olhos fechados, tentando me convencer de que tudo não passava de paranoia. Afinal, estávamos juntos há tantos anos. Ele me apoiou quando perdi o emprego, ajudou meus pais quando estavam doentes. Mas quanto mais eu tentava me convencer, mais desconfortável me sentia. Era como se eu não estivesse viajando com meu marido, mas com alguém que estava desempenhando o seu papel com muita cautela. O hotel acabou sendo inesperadamente caro. Um complexo 5 estrelas com vista para o mar, um quarto enorme, flores frescas na mesa. Sergei nunca se permitia tal gasto. Quando perguntei onde ele tinha conseguido tanto luxo, ele sorriu e respondeu: "Surpresa! Contarei tudo amanhã. Vamos apenas aproveitar." Naquela noite, acordei com uma voz suave. Sergei estava na varanda, falando ao telefone. A porta estava entreaberta e o vento trazia trechos da conversa. "Sim, ela está aqui." "Não, ela ainda não suspeita de nada. Amanhã de manhã. O importante é que tudo corra bem. O dinheiro já está na conta." Eu fiquei imóvel, fingindo dormir, com o coração batendo tão forte que achei que ele fosse me ouvir. Dinheiro.
valor, suave. As palavras giravam na minha cabeça, formando uma imagem aterradora. Lembrei-me de como, alguns meses atrás, Serguei tentara me convencer a fazer um novo seguro com um valor maior, só por precaução, para minha tranquilidade. Na época, eu havia recusado. Mas agora, cada palavra que ele dizia tinha um significado completamente diferente. De manhã, ele era o mesmo de sempre. Sorridente, atencioso, carinhoso. Trouxe o café da manhã ao meu quarto e me deu um beijo no topo da cabeça. Hoje temos uma excursão para as montanhas. Já paguei por tudo. É um lugar lindo, você vai gostar. Sai às 10. Assenti com a cabeça, tentando manter a voz calma. Claro, parece ótimo. Mas por dentro, a decisão já estava tomada. Eu não ia fazer nenhuma excursão. Só precisava ganhar tempo e pensar em como sair dali. Enquanto Serguei se arrumava, tranquei-me no banheiro, liguei a água e mandei uma mensagem rápida para um amigo. Depois, apaguei. Se ele olhasse o celular, seria um erro. Em vez disso, simplesmente me lembrei. Preciso ter cuidado. Quando descemos, um SUV escuro com vidros fumê já estava estacionado na entrada. O motorista nem saiu, apenas buzinou rapidamente. Serguei abriu a porta e sorriu. Depois de você. Naquele instante, tudo dentro de mim gritou. Dei um passo para trás. Espera, esqueci algo no quarto, muito importante. Ele soltou um suspiro claramente irritado, mas o conteve. Podemos nos atrasar. Vamos nos apressar. Assenti com a cabeça e praticamente corri de volta para o hotel. Assim que entrei no quarto, tranquei a porta imediatamente. Minhas mãos tremiam. Rapidamente peguei meus documentos, dinheiro e celular e fui até a janela. Segundo andar, não muito alto. Serguei já estava conversando com o motorista lá embaixo, quando pegou o celular e olhou para cima. Quase não resta tempo. Escalei a grade da varanda com o coração disparado. Lá embaixo havia uma estreita faixa de gramado. Respirei fundo e me soltei. O golpe foi forte, mas suportável. Uma dor aguda subiu pelo meu tornozelo, mas consegui ficar de pé. Sem olhar para trás, corri pelo pátio em direção à rua, ouvindo a porta da varanda bater atrás de mim e a voz de Serguei, completamente diferente da que eu estava acostumada. Saí correndo para a rua, acenando com os braços. Os carros buzinavam, as pessoas se viravam. Uma delas parou bem na minha frente. O senhor idoso ao volante olhou para mim com preocupação. Sente-se depressa. Entrei no carro e ele arrancou. Só então me permiti olhar para trás. Serguei corria atrás de nós, mas a distância aumentava rapidamente. O motorista olhou pelo retrovisor. Problemas com seu marido? Assenti com a cabeça, tentando recuperar o fôlego. Parece que sim. Ele não fez perguntas desnecessárias, simplesmente seguiu em frente, e eu fiquei sentada pensando em como minha vida tinha virado de cabeça para baixo nas últimas 24 horas. E como aquilo era apenas o começo. Na delegacia, tive que explicar a situação detalhadamente. Contei sobre as ligações estranhas, a oferta de troca das passagens e a conversa na sacada. O investigador ouviu atentamente, assentiu com a cabeça e anotou. Então ele disse: infelizmente esses casos acontecem, especialmente quando envolvem grandes interesses financeiros. Existem estudos sobre o tema. Por exemplo, em sua obra A Psicologia das Crises Familiares e Motivos Ocultos, a doutora em psicologia Helena V. Sokolova examina detalhadamente os mecanismos pelos quais um cônjuge passa a enxergar o outro como um obstáculo ao bem-estar financeiro. Ela se baseia em anos de observação e estatísticas. Eu o ouvi e senti uma raiva fria fervendo lentamente dentro de mim. Tudo o que eu pensava ser minha vida acabou sendo uma ilusão cuidadosamente construída. Naquele momento, eu ainda não sabia a profundidade daquilo, mas eu já entendia. Não havia volta. E a verdadeira verdade me aguardava adiante. Voltar para casa foi completamente diferente do que eu havia imaginado. A vila me recebeu com silêncio e o aroma familiar de macieiras antigas.
Vovó estava esperando na varanda, como se soubesse o momento exato da minha chegada. Ela não fez perguntas desnecessárias, simplesmente me abraçou forte, como quando eu era criança, e me conduziu para dentro de casa. Só então me permiti chorar, silenciosamente, sem histeria, mas como se uma represa finalmente tivesse rompido dentro de mim. Você ouviu, disse ela calmamente, enquanto me servia um chá de ervas. Isso é o mais importante. Contei tudo para ela, sobre os ingressos, sobre a conversa até tarde da noite, sobre o SUV e sobre como pulei da sacada. A vovó ouviu sem interromper, apenas assentindo com a cabeça de vez em quando. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um longo tempo, olhando pela janela. Histórias como essas não são incomuns, disse ela finalmente. Em seu livro Motivos Ocultos nas Relações Familiares, a psicóloga e pesquisadora Anna Petrovna Morozova descreve como a pressão financeira e as dívidas podem mudar completamente uma pessoa. Ela analisou dezenas de casos em que entes queridos começaram a se enxergar como meros meios para resolver seus problemas. As palavras dela não me confortaram, mas ajudaram. Fizeram-me sentir que não estava sozinha nesse pesadelo. No dia seguinte, fui à cidade. Precisava descobrir exatamente o que estava acontecendo com as nossas finanças. Lembrei-me de como Serguei me pedia repetidamente para assinar uns papéis para o banco, dizendo que eram apenas formalidades. Eu confiava nele naquela época. Agora, essa confiança havia desaparecido. No pequeno escritório para onde um amigo advogado me indicou, um cenário completamente diferente se revelou. Os documentos que consegui obter expuseram a terrível verdade. Serguei havia contratado vários seguros de vida em meu nome nos últimos 6 meses. Os valores eram consideráveis, suficientes para mudar completamente a vida de uma pessoa. Ao mesmo tempo, ele transferia ativamente fundos para contas das quais eu não tinha conhecimento algum. Algumas dessas transferências pertenciam a empresas com reputação duvidosa. Parece uma armação, disse o advogado cautelosamente, examinando os documentos. Um artigo de pesquisa de Igor S. Lazarev, doutor em economia, intitulado Manipulação Financeira em Relacionamentos Íntimos, descreve esquemas semelhantes. O autor enfatiza a frequência com que essas ações são disfarçadas de preocupação com o futuro da família. Sentei-me à sua frente e senti o mundo ao meu redor perder lentamente a cor. Tudo o que havíamos construído juntos, nossa casa compartilhada, nossos planos para o futuro, até mesmo nossas memórias, agora pareciam um cenário cuidadosamente construído. Serguei não queria apenas ir embora. Ele queria ir embora de tal forma que eu nunca mais pudesse interferir. De volta à aldeia, não fiquei parada. Minha avó me ajudou a entrar em contato com alguém que havia trabalhado com Serguei. Esse homem, Andrei, concordou em se encontrar em um café tranquilo nos arredores. Ele parecia cansado, mas falou francamente. Saí da empresa há 6 meses, quando percebi para onde tudo estava caminhando, disse ele, mexendo o café. Seu marido estava passando por sérios problemas. As dívidas estavam aumentando, os sócios estavam saindo. Ele estava procurando uma saída. E parece que a encontrou transferindo tudo para você. Seguro, transferência de propriedade. Ele disse, tudo tem que estar em ordem. Cada palavra que ele dizia pesava no meu peito. Eu ouvia e me lembrava das nossas noites, do seu sorriso, das suas promessas. De como ele me abraçava e sussurrava que estaríamos sempre juntos. Todo esse tempo, ele estava tramando um cenário diferente. Há mais um detalhe, acrescentou Andrei. Ele queria saber com que rapidez eu poderia receber os pagamentos em caso de imprevistos durante a minha viagem. Pensei que fosse só conversa. Agora percebo que não era. Naquela noite, não consegui dormir por muito tempo. Sentei-me à janela da casa da minha avó e fiquei olhando as estrelas. Lá dentro não havia histeria, nem lágrimas. Apenas uma determinação fria e clara.
Eu não era mais a mulher que confiava cegamente. Agora eu o enxergava. No terceiro dia após o retorno, o telefone tocou. Era Serguei. Sua voz estava animada, quase gentil. Querida, onde você está? Fiquei tão preocupada. Esse passeio. Você simplesmente desapareceu. Vamos conversar. Vou explicar tudo. Isso é algum tipo de mal-entendido? Eu o ouvi e entendi. Ele ainda achava que poderia retomar o controle, que eu ficaria com medo, choraria e voltaria. Mas algo dentro de mim já havia mudado completamente. Venha para cá, eu disse calmamente. Conversaremos em casa, na casa da vovó. Ele chegou no dia seguinte. Parecia cansado, com olheiras profundas. Entrou na casa, olhou em volta e tentou me abraçar. Eu me afastei. O que está acontecendo? Perguntou ele. Por que você largou tudo de repente e foi embora? Não enrolei. Coloquei os documentos impressos na frente dele, os referentes às apólices de seguro, transferências e renovações. Serguei empalideceu. Por um instante, algo real brilhou em seus olhos. Medo. Não é o que você está pensando, começou ele rapidamente. Eu tive problemas nos negócios. Queria nos proteger. Tudo pode ser resolvido. Me proteger? Repeti. Você contratou seguros que me cobririam caso algo me acontecesse durante a viagem. Você alterou as passagens para mudar a rota. Você discutiu os valores por telefone e garantiu que tudo corresse bem. Ele ficou em silêncio. Pela primeira vez em todos os anos do nosso casamento, ele estava sem palavras. Eu podia ver sua mente fervilhando de possibilidades. Ele estava tentando encontrar uma saída. Você não entende, disse ele finalmente. Está tudo confuso. Eu precisava de ajuda. Não queria que você sofresse. Eu já sofri, respondi baixinho. Só que não da maneira que você planejou. Naquele instante, a avó saiu do quarto ao lado. Ela não disse uma palavra, apenas olhou para ele. Serguei desviou o olhar. Eles sempre tiveram um pouco de medo dela, embora nunca tivesse admitido. Precisamos resolver isso de forma civilizada, disse ele, mudando o tom de voz. Vamos para casa. Eu resolvo tudo. Mas eu já sabia que não haveria volta. Enquanto conversávamos, o advogado da cidade vizinha continuava a analisar os documentos. E a cada novo fato, o quadro se tornava mais completo. Serguei não estava apenas se preparando para um evento específico. Ele estava construindo um sistema inteiro para que eu desaparecesse de sua vida da maneira mais conveniente possível. Quando ele saiu, prometendo resolver tudo, eu continuei sentada à mesa. Vovó colocou a mão no meu ombro. Agora você vê com clareza, disse ela. E agora vem a parte mais importante. Assenti com a cabeça. Porque eu sabia que aquilo não era o fim. Serguei não era do tipo que desiste facilmente. E a verdadeira luta estava apenas começando. Eu não só precisava me defender, como também recuperar o que ele tentara me tirar. Minha vida, meu futuro e minha liberdade. As semanas seguintes se transformaram em uma série contínua de reuniões, documentos e decisões internas silenciosas. Eu não me escondia mais, nem esperava que tudo se resolvesse sozinho. Todos os dias eu acordava cedo, tomava o chá de ervas da minha avó e ia para a cidade, para advogados, bancos e quaisquer outras autoridades que pudessem me ajudar a desvendar a teia emaranhada que Serguei havia tecido em torno da nossa vida em comum. E a cada nova revelação, eu sentia uma força interior que eu jamais suspeitara que existisse. O advogado com quem trabalhamos se mostrou um verdadeiro profissional. Ele analisou cuidadosamente todos os documentos e certo dia disse: Olga Dmitrievna Vassilieva, doutoranda em psicologia, descreve situações semelhantes em detalhes em sua monografia Psicologia Económica das Relações Familiares. A autora mostra como a manipulação financeira é frequentemente acompanhada por um afastamento gradual e tentativas de transferir a responsabilidade para o outro cônjuge.
Sua história, infelizmente, é um exemplo clássico. Essas palavras não me assustaram, elas me deram força. Preenchemos todos os formulários necessários, bloqueamos transações suspeitas e iniciamos o processo de partilha de bens. Serguei, é claro, tentou resistir. Mandou mensagens, ligou, até fez várias visitas, tentando falar sobre reconciliação e erros compartilhados. Mas eu já havia percebido suas intenções. Suas palavras já não me afetavam. Um dia ele chegou enquanto eu estava organizando coisas antigas na casa da minha avó. Ele parecia abatido e perdido. Sentou-se à mesa e ficou em silêncio por um longo tempo antes de falar. Não pensei que chegaria a este ponto, disse ele em voz baixa. Queria resolver meus problemas e voltar à vida normal, com você. Olhei para ele e de repente percebi que não sentia nem raiva nem dor, apenas uma calma cansada. Nunca mais haverá uma vida normal, respondi, porque a vida que você me mostrou não era real e agora estou construindo a minha própria, sem você. Ele tentou dizer outra coisa sobre dificuldades, sobre pressão, sobre como todo mundo comete erros. Mas eu simplesmente me levantei e abri a porta. Nenhuma outra explicação foi necessária. Algumas coisas não se resolvem com palavras. Aos poucos, a situação começou a mudar a meu favor. As seguradoras, após receberem toda a documentação, suspenderam as apólices suspeitas. Parte dos fundos que Serguei tentara transferir foi recuperada. Os advogados confirmaram que eu tinha todo o direito a uma divisão justa do que havíamos adquirido juntos. E embora o processo tenha sido longo e difícil, cada pequena vitória me dava forças. Minha avó me observava com um orgulho silencioso. Às vezes, ela contava histórias de sua juventude, como ela mesma havia enfrentado traições e escolhido seguir em frente, apesar de tudo. O principal, ela dizia, é ouvir a si mesma, não as vozes dos outros. Essas conversas se tornaram um verdadeiro remédio para mim. Mais tarde, encontrei ideias semelhantes no livro A Força da Mulher e a Superação de Crises da Vida, da renomada psicóloga familiar Marina Alexandrovna Kovaleva. A autora enfatiza a importância de confiar na força interior e no apoio dos entes queridos, especialmente da geração mais velha, em momentos difíceis. Alguns meses depois, tudo chegou ao fim. O divórcio foi finalizado. Os bens foram divididos. Eu não fiquei com tudo, apenas com o que era meu por direito. O resto deveria servir de lembrete para ele da escolha que fez. Serguei tentou manter as aparências, mas aqueles ao seu redor já sabiam o suficiente. Seus negócios começaram a ruir, seus sócios o abandonaram, e aqueles que antes lhe sorriam agora preferiam manter distância. Entretanto, comecei um novo capítulo. Voltei para a casa onde passei minha infância, mas agora olhava com outros olhos. Minha avó e eu a organizamos juntas. Investi parte do dinheiro que havia ganho em um pequeno negócio, exatamente aquilo que um dia sonhei, mas que sempre adiava. Aos poucos, os primeiros resultados apareceram. Os vizinhos começaram a aparecer, a se interessar, a oferecer ajuda. Senti-me viva novamente. Certa noite, enquanto eu estava sentada na varanda com uma xícara de chá quente, minha avó se aproximou. Sentou-se ao meu lado, cobriu meus ombros com um cobertor velho e disse baixinho: "Agora você também ouve, assim como eu ouvia antes." Sorri e assenti com a cabeça. Sim, eu ouvi. Ouvi a mim mesma. Ouvi um futuro que não dependia mais das decisões dos outros. Ouvi um poder que sempre esteve dentro de mim, apenas esperando o momento certo para emergir. Serguei nunca mais apareceu. De vez em quando ouvia rumores de que ele estava tentando recomeçar a vida em outra cidade. Não me importava com os detalhes. O caminho dele agora era diferente do meu, e o meu seguia em frente, para uma nova vida, onde eu escolheria minhas próprias regras. Hoje, contemplando o pôr do sol sobre os campos que conheço desde a infância, compreendo uma coisa importante. Às vezes, para se encontrar,
É preciso perder tudo aquilo que se considerava importante. E então, o verdadeiro eu se revela. Algo que ninguém pode tirar de você. Algo que permanece para sempre. Não sou mais vítima das circunstâncias. Sou uma mulher que passou por provações e saiu mais forte. E essa sensação de liberdade é mais preciosa do que qualquer coisa que eu já tenha conhecido.